Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 239, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão, e o tema da mensagem, o processo de autodesobsessão. Então, dando sequência aqui, os resultados serão assim ineficazes. A terapêutica do espiritismo, nós já dissemos isso, mas eu voltei só uma linha, é para ser usada e não apenas admirada. Quando, da primeira entrevista com o obsidiado ou com a família, quando da orientação inicial para o seu caso, dá-se início também ao seu processo de reeducação. Então, olha só para você ver. O negócio é muito mais sério que nós imaginamos. Vamos voltar. Quando da primeira entrevista com o obsidiado. Essa entrevista, ela se dá na casa espírita, onde existe o atendimento fraterno. Gente, o atendimento fraterno na casa espírita, ele é tudo. Ele é tudo. Mas é preciso entender. O atendente é aquele indivíduo que ele precisa ter conhecimento ao extremo do espiritismo. Não só conhecimento. Ele precisa ser detentor de um atributo que, ao nosso ver, é um dos maiores atributos, que se chama amor. O maior de todos os dons é o amor. Você pode ter todos os dons, mas se você não tem amor, são ineficazes todos aqueles dons que você possui, que você diz ter. Então é preciso ter conhecimento para ser um atendente fraterno. Ter conhecimento da doutrina dos espíritos. É preciso ter amor. É preciso ter experiência, vivência. É preciso ser um exemplo vivo. Ser um exemplo, um bom exemplo vivo. É preciso ter caráter. É preciso ter moral. Porque todo aquele que tem moral, que tem caráter, a presença dele basta. Ele praticamente quase não precisa nem abrir a boca. Já aconteceu isso com você? De você, às vezes, próximo a uma pessoa que você se a tem como um exemplo a ser seguido aqui na Terra? Caráter daquela pessoa, moral daquela pessoa? E você ficar ali pasmo, de boca aberta, sem saber o que dizer?
porque são as qualidades dessa pessoa. Então, o atendente fraterno, ele tem que ter conhecimento. Não é pegar qualquer um, fulano, vem cá. Pois não. O presidente do centro diz assim, fulano, ó, vem cá. Pois não. Aponta qualquer um ali na casa espírita. O atendente fraterno não veio hoje, será que você podia substituí-lo? Ah, pois não. Pois não, deixa comigo. Será que funciona? Funciona não. Não é por aí não. Pois olha só para você ver. Pois quando da primeira entrevista com o obsidiado, o atendente fraterno, a entrevista com o obsidiado, ou com a família do obsidiado, quando da orientação inicial para o seu caso, dá-se início também ao seu processo de reeducação. Porque é preciso entender que a autodesobsessão depende exclusivamente do obsidiado, mas é de extrema importância que a família do obsidiado também, pelo atendimento fraterno, passe e recebam orientações estas de uma auto-reeducação para conviver em casa, no lar, na família, com aquele ente querido obsidiado. Porque o obsidiado depende exclusivamente dele, a reforma íntima. Mas a família também está junto àquele paciente, não por acaso. São todos farinhas da mesma saca. Ninguém pode julgar ninguém. Meu irmão é isso, minha irmã é aquilo, meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Ó, o termo é esse. Com todo respeito. É todo mundo farinha da mesma saca. Teu irmão é um obsidiado? É. E o que você tem feito para ajudá-lo na autodesobsessão dele? Você tem se reeducado de acordo com as normas da doutrina dos espíritos para auxiliá-lo? É responsabilidade da família também. Ora, se não. É responsabilidade da família. E no atendimento fraterno, que a família descobre que todo mundo ali no lar são farinha da mesma saca. Todo mundo estão juntos, não por um acaso. Por exemplo, a minha família, eu vou me colocar, por exemplo, eu como exemplo. Na minha família toda, eu sou o único obsidiado? Sim, é. Responsabilidade da minha família auto se reeducarem para me auxiliar, para me ajudar, para contribuir comigo. Porque eu não me encontro na minha família por acaso.
podendo ser que no plano espiritual, toda a minha família assumiram a responsabilidade de me auxiliar nesta prova, nessa expiação, nessa atual existência, a qual eu me encontro obsidiado. E justamente o contrário acontece. Muitos familiares dizem assim: eu não tenho nada com isso, o problema é dele, o problema é dela. Está obsidiado? Se vire. Quantos obsidiados que a família dá as costas? Quantas pessoas com depressão, em depressão, que a família dá as costas? Eu conheço muitas pessoas com depressão terrível, que a família dá as costas. Aí depois, como acontece aqui na Terra, muito isso. Geralmente a pessoa obsidiada, a pessoa com depressão, a pessoa não assistida pela família, a pessoa abandonada, essas pessoas acabam cometendo uma loucura contra a própria vida. Aí depois a família toda em cima do caixão chorando. Ué, por que não choraram ou não pensaram em fazer algo enquanto a pessoa se encontrava no corpo físico? Ali dentro do caixão, a pessoa não precisa fazer família, não precisa fazer mais nada. Ali não há o que fazer. Até porque o espírito, pode ser que o espírito não esteja ali. Ou se ali ainda se encontra presa aquele corpo físico, que isso acontece também, ele não vai voltar mais àquele corpo físico. Só através de outras reencarnações dolorosas futuramente. Então, quantos milhões de famílias abandonam as pessoas, os necessitados? É interessante que nós temos visto muitos amigos que, na verdade, não são lá nem parentes consanguíneos, não são assim, não são nada da família daquele paciente, fazendo muito mais por aquele paciente do que a própria família. A família desconhece 100%. Mas por que desconhece 100%? Porque dá as costas. Então, na casa espírita séria que existe o atendimento fraterno, todos passam por uma reeducação, onde todo mundo aprende uns a lidar com os outros. Isso se faz através de todos esses esclarecimentos, motivando-o, estimulando-o a se modificar interiormente, fornecendo-lhes noções do quanto o Espiritismo dispõe para ajudá-lo. Então, o atendente fraterno, ele mostra, ele tenta, na verdade, mostrar tanto para o obsidiado quanto para a família do obsidiado todos esses mecanismos de reeducação, de colaboração, de esclarecimento e de tudo mais que o Espiritismo possui
que a pessoa pode se beneficiar de certa forma. E, sobretudo, que ele se sinta envolvido em vibrações de muita solidariedade e de muito amor, essenciais para dar-lhe confiança e a esperança que tanto busca. Olha só, é de extrema importância que o paciente se sinta amado, tanto na casa espírita, quanto no lar, no seio da família. Que ele se sinta amado, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta respeitado. Para isso, é preciso que ele faça a parte dele também. Que todos trabalham em conjunto, né? A partir daí, deverá começar o processo de autodesobsessão. A partir daí, deverá começar o processo de autodesobsessão. Ivone Amaral Pereira tem uma recomendação muito importante no seu livro Recordações da Mediunidade, capítulo 10, O Obsidiado. Se não procurar renovar-se diariamente, olha que interessante. O obsidiado. Se não procurar renovar-se diariamente, num trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado. Ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Olha só. Ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Não merece até que eu repita isso aqui. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente, gente, é 25 horas por dia. É trabalho, mais trabalho, mais trabalho braçal e mental. Higienização mental, policiamento dos pensamentos constante para conter as más índoles que trazemos de vidas passadas. Se não procurar renovar-se diariamente num trabalho perseverante, de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado. Então, se o obsidiado, se ele não colocar em prática todos esses atributos, e se ele não se empenhar mesmo, jamais deixará de se sentir obsidiado. Jamais.
ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Às vezes, o obsessor se regenera. Olha que coisa interessante. Chega um momento na evolução que o obsessor se cansa de perseguir. E ele pensa assim: quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá. Eu quero evoluir. Eu vou me regenerar. Então ele se regenera, evolui e o obsidiado continua ali obsidiado. Porque nós podemos nos obsidiar. Jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica. Não podemos nos esquecer disso. A renovação moral é a principal terapêutica. É justamente pelo desregramento, pela imoralidade da humanidade que o número de seres na face da Terra obsidiado é um número inimaginável, de tão grande, pois está na moral do indivíduo a reforma íntima, a mudança de comportamento e de hábito, nos casos em que ele possa agir. Então nós vemos aqui a importância do esforço, do empenho, da dedicação do próprio obsidiado. Mas também vemos aqui a importância do auxílio, do amparo, do acolhimento da família. É muito importante ao obsidiado, a um enfermo, a um doente, não importa. O amparo é tudo. O acolhimento é tudo. Às vezes um amparo, um acolhimento, uma assistência surte mais efeito do que, propriamente dizendo, um medicamento. Até porque isso tudo significa medicamento. Só que quem sente é a alma e de imediato não o corpo físico. Então a alma sente acolhida, amparada, assistida. Então o próximo tema, o valor da prece. É o próximo tema, a próxima mensagem, no próximo vídeo, mas no próximo dia.